E aí, você conhece a tipologia Oakeshott? Já ouviu falar dela? Vamos fazer então uma introdução aqui, um assunto para uma nova série aqui no canal. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny, bem-vindo à Academia da Espada. E hoje a gente vai começar uma série aqui no canal, onde a gente vai falar sobre a tipologia Oakeshott, E a gente vai entrar nos mínimos detalhes. Então nós vamos fazer aqui pelo menos um vídeo para cada tipo dentro da tipologia do Oakeshott, beleza? Mas afinal de contas, o que é uma tipologia? A tipologia é um sistema então que vai dizer a respeito de tipos e formas. Isso geralmente é mais usado em outros contextos, né? Mas o Oakeshott então criou a tipologia dele para as espadas medievais de dois gumes. Isso é muito importante. A tipologia do Oakeshott ela é feita para um determinado tipo de espada, então as espadas de dois gumes, podem ser de uma mão e meia, de duas mãos, e de um período específico dentro da Idade Média. Então a gente está falando ali da Era Viking, do final da Era Viking, Então talvez século 9, 10 mais ou menos, até realmente o final da Idade Média, né? E passando um pouquinho dele, então pegando o século XV, né? A Idade Média acaba ali, teoricamente, 1453, mas ele entra um pouquinho nesses anos seguintes, entra no início da Renascença. Então é uma coisa muito específica que vai falar sobre essas espadas, também bem específicas. E lembrando que a tipologia é algo moderno para classificar essas espadas da história, porque na época você não tinha esse tipo de classificação, ou talvez eles não tinham essa necessidade de categorizar tudo, de colocar tudo em números, modelos específicos, etc. Até porque você não lidava com fábricas, né, com esse tipo de coisa, era tudo manufaturado. Então, se você precisava de uma espada, você ia ao espadeiro local e olhar lá as que você gosta e ia comprar uma. Ou se você fosse encomendar, você ia encomendar alguma com alguma característica que você gosta. Eu quero mais voltada para o corte, né, com mais autoridade no corte, ou não, mais voltada para perfuração. Eu quero usar com duas mãos, né, ou ter a possibilidade de usar com duas mãos, né, isso quando elas já existiam e tudo. Então você não tinha essa coisa, você não queria chegar lá e falar assim, eu quero um Oakeshott tipo 15, entendeu? Então isso é para acomodar as nossas necessidades modernas, e auxiliar então no estudo desses itens de época, né? Seja pela arqueologia ou por outras ciências que envolvam o estudo dessas armas de época. E a tipologia do Oakeshott ela foi evoluindo com o tempo, Então ela não é hoje exatamente como foi a primeira versão que ele fez, Foram acrescentados ali subtipos, por exemplo, Então você tinha lá, por exemplo, o tipo 10 e aí já pulava para o tipo 11, mas ele chegou em alguns exemplos que às vezes ele classificava como 11, que depois fariam mais sentido no 10, mas não era aquele 10 puro. Então ele criou o 10A, e aí você vai ter alguns subtipos, né? Tipo 11, tipo 11A, tipo 15, 15A, tipo 18, 18A, B, C, entendeu? A tipologia do Oakeshott não é a única tipologia que a gente tem para espadas da Idade Média hoje em dia. A gente tem a tipologia que veio antes, a tipologia Petersen, que ela é ligada às espadas então da Era Viking, né, e do começo da Idade Média, pegando alguma coisa também das espadas da Era da Migração até a Era Viking. Então esses primeiros 500 anos, vamos colocar assim. E você pode encontrar a tipologia do Petersen nesse livro aqui, que é As Espadas da Era Viking, né, tem até uma introdução aqui feita pelo Oakeshott, é um livro do Ian Pearce, mas tem a tipologia, tem os exemplos, e é uma tipologia um pouco mais complexa, Ela é feita baseado ali na empunhadura e tudo mais, né? Você tem pouca variação de lâmina nesse período, né? Mas entra em alguns detalhes também.
Já a tipologia do Oakeshott vai classificar uma espada principalmente pela lâmina, tá? Então vai agrupar pelos tipos de lâmina. É claro que cada um também tem geralmente os seus períodos, né? Onde ela era mais comum. E também existe a classificação dele, né, para pomo e para guarda, tá? Então se você quiser ser muito específico, você pode falar, por exemplo, de uma espada, por exemplo, do tipo 10 com o pomo tipo A ou tipo B. Mas então, a gente está falando muito aqui do Oakeshott. Quem foi o Oakeshott? Tá? Vou dar uma visão geral para vocês sobre ele. Tá, o Oakeshott era britânico, tá? Nascido em 1916, ele morreu em 2002. Tá? E ele foi um ilustrador, entusiasta e colecionador de espadas medievais. Tá? Então, na época que ele começou a colecionar, ele se interessava por espadas desde muito novo, né? E quando ele teve alguma condição, né, na época que ele começou a se interessar por comprar esses itens, as espadas eram relativamente baratas, né, e mais fáceis de se encontrar do que elas se tornaram décadas depois, até porque tinha muito interesse do pessoal da época de comprar espadas que estavam em perfeito estado, espadas mais bonitas, mais enfeitadas, espadas do século XVIII, XIX. E ele é o cara então que começou a colecionar espadas, né, e fazer então as primeiras publicações acerca do assunto de espadas medievais, e com o tempo ele desenvolveu a tipologia dele, que se tornou realmente o que é aceito na academia hoje em dia, tá? Então o trabalho dele virou padrão para todo mundo quando se fala em espada medieval de 2 gumes. E o Oakeshott, ele era um ilustrador, tá? Formado em artes. Tem muita gente que acha que ele era arqueólogo, que ele era historiador, nem nada disso. Não, ele era formado em artes, tá? Inclusive você pode ver muitos dos desenhos dele das espadas nos livros dele, né? A questão da arte dele acabou entrando também nessa parte. E você vê que realmente o cara, ele não precisa ser formado em arqueologia, história, etc, para ele poder fazer um grande trabalho nessa área, tá? Ele é o mais influente nisso e não é formado na área. Então ali durante os anos 30 e 40, quando você tinha essa certa facilidade de achar esses itens e eles tinham um preço bom, né, lá no Reino Unido, etc, ele começou a adquirir eles, mas por causa da falta de informação que tinha na época, ele mesmo começou a pesquisar, tá? Então você pegava uma espada, né, ali medieval, e você não sabia exatamente de que época que você estava falando, ou como que você podia classificar elas e tudo mais. Então faltava muita informação. Então foi aí que ele começou a pesquisar por si próprio. E em 64 ele foi considerado então um membro da Sociedade de Antiguidades lá. E ele foi o fundador do Arms and Armor Society, tá, ali no ano de 1948, e foi o seu presidente até 51. Tá, foi nesse ano que ele começou, então, ele publicou seu primeiro artigo. E aí ele foi publicando artigos e livros. E assim, durante sua vida ele publicou vários livros, tá? E é claro que tem alguns que têm mais destaque. O primeiro deles, então, seria o Swords in the Age of Chivalry, né? As espadas na era da cavalaria, né? Onde ele começa ali e ele mostra realmente a tipologia dele e explora e tudo mais. E depois você tem o Records of the Medieval Sword. Então aqui ele acrescenta novos subtipos, né? Ele entra em outros detalhes e você tem um capítulo para cada tipo de espada, né? Com exemplos, né? De fotos reais e medidas que ele tirou e algumas condições, às vezes algumas formas que elas foram encontradas e tudo mais. Então aqui a gente está falando da 18A, ó. Tá? Então esse livro é muito importante. Se você tiver condições, adquira. Talvez um pouco menos importante, mas interessante também, é esse livro sobre armas e armaduras europeias, tá? Da Renascença até a Revolução Industrial. Então chegando bem próximo da idade, né? Chegando na verdade na idade de que eu coleciono aqui e tudo mais, né? Então é interessante você ver. Aqui tem bastante desenho, tá? Ele tem muitos desenhos, mas tem fotos também.
tá, de armas e armaduras da época, e ele comentando sobre isso, porque ele também tinha armaduras, né? Também foi um grande entusiasta das armaduras. No final da sua vida, Oakeshott já tinha coletado mais ou menos ali 75 espadas, tá, medievais dessa época, além das inúmeras que ele teve contato em museus e tudo mais. E várias dessas espadas eram com significância histórica, assim, de personalidades ou conhecidas, ou que teriam participado de eventos e batalhas históricas. A coleção dele ficou, né, lá para o Arms and Armor, tá, para essa instituição que ele fundou. Mas o Oakeshott, agora voltando a falar da tipologia em si, o Oakeshott ele foi o primeiro a criar uma? Não, a gente sabe que tiveram várias outras tentativas, tá? Existiram outras tentativas de classificar as espadas desse período, mas elas nunca foram muito boas, elas sempre falharam de alguma forma, e realmente a que funcionou, a que pegou e a que tinha a melhor organização, vamos dizer assim, e conseguiu classificar melhor, então foi a tipologia do Oakeshott. E a tipologia do Oakeshott, ela é uma continuação da tipologia do Petersen. Então o Petersen, ele classifica ali as espadas medievais, né, do início da Idade Média, era viking e tudo mais, por letras, né, indo do A ao X, né, isso baseado então no seu estilo da empunhadura, né, pomo, guarda, etc. E aí o que o Oakeshott fez foi continuar do X em diante, né, dando então a continuidade, só que usando números romanos, então o X vira 10. E é por isso que a primeira espada da tipologia do Oakeshott é tipo 10. E ela vai até o tipo 22. E a gente pode também, né, fazer uma separação da tipologia em duas categorias, né? Às vezes isso acontece, o pessoal separa em grupo 1 e grupo 2. E a gente vai comentar um pouco disso nos próximos vídeos dessa série aqui no canal. E para finalizar, existem casos no meio termo, né? Porque às vezes você pode olhar uma espada e achar que é muito difícil, porque tem alguns tipos que são muito semelhantes, né? Então, como ele mesmo tinha visto, né? Eu comentei anteriormente, algumas classificadas como tipo 11 não se encaixavam muito bem naquele grupo do tipo 11, ele criou o subtipo do 10A, por exemplo, e por aí vai, né? E esses casos acontecem, tá? Às vezes aparece uma espada por aí, né, no museu, numa coleção, etc., onde o pessoal olha e fica realmente achando muito difícil de classificar, né? E às vezes ela não está nem em um tipo específico nem no outro. E por que isso acontece? Ou por que isso pode acontecer? Justamente porque a tipologia do Oakeshott ela é algo artificial, né? Ela foi feita muito depois da época, tá? Para tentar representar as espadas daquela época. Então não é algo realmente muito simples. Aí como a fabricação era completamente orgânica, variando de N espadeiros, né? E às vezes geralmente quando você já tinha as guildas, um cara fazia lâmina, outra pessoa que ia fazer empunhadura, né, pomo, guarda, etc. Então nem sempre essas pessoas tinham contato. Então não existe essa padronização como a gente gosta hoje, ou como foi feito, por exemplo, no século XVIII e XIX, onde você tem modelos, né, e aí você pode chamar pelo modelo. Ah, esse aqui é o modelo 1796 de sabre de cavalaria leve. Você não tem isso para as espadas medievais, tá? Então é por isso que sim, podem haver esses meio termos e pode ser muitas vezes bem difícil de classificar uma determinada espada dentro dessa tipologia, mas obviamente ela serve para a grande maioria dos casos. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, se você está ansioso aí para ver as próximas partes, onde a gente vai falar, nós vamos ter vídeo específico para falar da tipologia dele para pomo e guarda, tá? Mas a gente vai ter um vídeo para cada tipo de lâmina, tá? Eu não vou ter as lâminas aqui, infelizmente, para mostrar pessoalmente para vocês. Eu tenho essa tipo 15 aqui, né? Que ela geralmente é mais larga do que a 15A, né? E geralmente um pouco menor. Então, por exemplo, essa, claro, vou ter para mostrar para vocês, mas as outras eu não vou ter. Então eu vou trazer fotos, vou trazer curiosidades, vou trazer classificações,
tudo que eu puder, tá? Então um vídeo para cada um para formar essa série aí a mais completa possível, né? Explorando bem com informações do livro e tudo mais. Então se você gostou, já curte aí, deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal, toca o sininho, tá? Curte, comenta, compartilha essa coisa toda que você já sabe, beleza? E a gente se vê aí então no próximo vídeo e falou!